Olá, Priscila, boa noite. boa Tudo noite, bom? tudo bem? Muito bem-vinda ao canal do SOS Técnica São Paulo, SOS Técnica SP. Muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui hoje com a gente para essa conversa, para a gente poder tirar dúvidas e conversar sobre o cadastramento da Lei Aldir Blanc no estado de São Paulo. Olha, em primeiro lugar, André, eu gostaria de agradecer imensamente o convite. É um privilégio, né, estar aqui. Eu venho da área técnica, né? Eu sempre brinco que eu estou gestora pública, mas que eu sou produtora de eventos, porque essa é a minha formação, né? Eu estou há pouco mais de um mês na secretaria, mas eu sou especialista em planejamento e gestão de eventos. Trabalhei por 10 anos no Sambódromo de São Paulo, fazendo grandes eventos, carnaval, viradas culturais, viradas esportivas. Depois eu tive uma passagem pelo Sebrae, onde esse bichinho do empreendedorismo me mordeu, e aí eu montei uma consultoria. E eu estava trabalhando como consultora até bem pouco tempo atrás, fazia parte de uma comissão de análise de projetos da secretaria. E aí o secretário me convidou para compor o gabinete para apoiar justamente a implementação da Lei Aldir Blanc aqui no estado de São Paulo, considerando que a natureza da lei tem aspectos muito de cultura digital, né? Por conta até da pandemia, e eu venho trazendo essa bagagem porque eu, num dado momento na minha trajetória, resolvi voltar para o banco da faculdade e estou terminando engenharia para aliar o conhecimento de cultura com o conhecimento da tecnologia, né? Acredito muito, desde que eu iniciei a graduação, que a tecnologia deixaria de ser uma ferramenta para produzir cultura, mas ela passaria a ser também o resultado do produto final da cultura, e a gente está vendo isso acontecendo de maneira adiantada aí por conta da pandemia. E aí ficou aí à disposição, não só agora na live, mas para todas as dúvidas que surgirem durante e depois. A gente tem vários canais de atendimento, a gente tem procurado ser muito ágil nas respostas, para que a população possa também se organizar e se beneficiar da melhor maneira possível dessa política. E foi uma política pensada dentro do gabinete para democratizar o máximo que a gente pudesse o acesso das pessoas a esses recursos. Talvez por isso eles tenham trazido uma consultora que é do mercado, que era da sociedade civil, para trazer esse olhar e essa sensibilidade na hora de elaborar o plano. E aí eu não sei se vocês querem começar com perguntas específicas, se eu posso dar um overview, uma visão geral de como funciona a lei. Eu fico aqui à vontade sob seu comando, Andréia. Ótimo. Bom, primeiro a gente tem que agradecer também de ter uma pessoa ali dentro com esse olhar pela técnica, que para a gente é muito importante. Eu acho que é super importante a técnica ter seus canais diretos com a secretaria. Com certeza o desenvolvimento da técnica e a pandemia também acelerou isso muito. Ele é um fato que faz com que ela tenha que ter um olhar especial e tenha que a gente construir aí políticas públicas específicas para a categoria. Então, acho que isso é muito, muito importante para a gente, que bom. Eu vou pedir, sim, para você dar uma fala geral, explicar um pouco geral, sabendo também, assim, para a gente entender que a gente pensou aqui hoje, tem algumas questões que para a gente serem interessantes de serem colocadas em relação ao cadastro, para a gente entender um pouco mais o cadastro no Mais Cultura, o sentido que se faz cadastrar de toda forma, para a gente ter aí como um legado desse processo todo, o cadastramento que a gente tem tão falho, tanto no município, quanto no estado, quanto no país. A gente desconhece muitos números da cultura, então esse seria, obviamente, um grande legado, e fico feliz nesse sentido que a Secretaria abriu o seu cadastro conectado ao cadastro do Mais Cultura e o Sistema Nacional de Informações e dos Indicadores da Cultura também. Então, quer dizer, a gente está aí conectado numa rede maior de cadastramento. Acho que isso seria importante, interessante falar.
Depois a gente tem algumas questões também um pouco gerais sobre quais são os mecanismos de busca ativa no Estado, se foi publicado ou será publicada uma regulamentação do Estado em relação à Lei Aldir Blanc, como que vai trabalhar o Estado junto com os municípios para não ter duplicidade aí de projetos. Então são umas questões um pouco gerais que a gente com certeza vai querer entender um pouco mais. E depois a gente tem algumas questões que eu acho muito pontuais também sobre o edital 42, que eu acho que é um edital que interessa muito especialmente a muitas das pessoas que estão aqui nos assistindo hoje, que daí acho que a gente pode, num segundo momento, entrar nessas questões. Então eu vou te deixar você falar um pouco geral, abordando um pouco essas questões aí. Obrigada. Tá certo. Eu acho que sempre a gente tem uma interlocução mais produtiva quando a gente tem um diálogo. Então, a qualquer momento que você achar pertinente, me interrompe, porque a gente vai construindo juntos, né, esse conhecimento que não é monológico, não é só de mim para vocês, mas também é de entender um pouco essa demanda que vocês trazem, para também levar isso como um aprendizado para que a gente vá aperfeiçoando o processo, né? Uma coisa muito bacana da Lei Aldir Blanc é que a gente nós não estamos engessados, a gente tem um dinamismo para fazer ajustes nos processos. Então, ouvir a sociedade civil, é claro, dentro das limitações da própria lei, né? Porque também não posso fazer compromissos que a gente não tem como cumprir, mas dentro das dinâmicas da própria lei, a gente pensou um modelo em que a gente pudesse, né, ter um fluxo contínuo de trabalho e fosse possível fazer melhorias. Mas, assim, para contextualizar, a gente tinha 3 bilhões no Fundo Nacional de Cultura e a Lei Aldir Blanc, que foi promulgada no começo agora no final do primeiro semestre, começo do segundo semestre, ela é uma lei emergencial, né? Como uma lei emergencial, ela pensou primeiro nesse socorro imediato, né? A gente tem 3 incisos que a gente apelidou, né? De inciso 1, inciso 2, inciso 3, a gente chama em todas as esferas, em todas as instâncias de governança política e gestão, a gente se refere dessa maneira. A gente tem o inciso 1, que se refere à renda emergencial, né? Que funciona no mesmo modelo do auxílio emergencial fornecido pelo governo federal. São parcelas de R$ 600, serão 5 parcelas de R$ 600 que nós vamos pagar em parcela única de R$ 3.000 para as pessoas que se cadastrarem e forem habilitadas. O cadastro vai se dar por meio da plataforma dadosculturais.sp.gov.br, onde a gente vai colher informações de cadastro, né, dados pessoais, CPF, endereço, e além disso a gente colhe algumas informações psicográficas das pessoas, né? A gente vai tentar entender como são compostas essas famílias, até porque isso é parte do processo de avaliação proposto pelo governo federal. A gente tem, no final do cadastramento, ele tem 6 abas, né? No final do cadastramento, a gente tem pedido por uma imposição da lei que a gente insira uma autodeclaração de que a gente é agente da cultura. E aí a gente tem um modelo na nossa plataforma, mas ele é um modelo instrucional, ele não é um modelo obrigatório. A gente sabe que existem muitas realidades dentro do nosso processo de produção de cultura. A gente tem comunidades tradicionais muito isoladas, comunidades ribeirinhas, comunidades caiçaras, comunidades quilombolas, comunidades ciganas, de refugiados, que muitas vezes não têm acesso a recursos de tecnologia para facilitar uma impressão, um escaneamento de um documento, mas a gente pensou um modelo, inclusive, de sistema e de plataforma, aonde ela pode usar esse modelo para escrever, redigir isso à mão, ela pode fotografar isso do celular dela e fazer a conversão para um PDF em qualquer um desses programas disponíveis no Google de conversão
de foto para PDF. Então, é só colocar no Google que você vai encontrar um caminho de fazer essa conversão. Então, Espera a lá, primeira só para você questão... explicar um pouquinho mais, porque isso eu já vi que foi dúvida de um monte de gente. Então, já que você está falando isso, nós vamos parar um pouquinho aí. Quer dizer que quando a pessoa está se inscrevendo no inciso 1, mas acredito que seja a mesma coisa para os outros incisos também, ela pode usar esse aplicativo como um aplicativo que ela não precisa de imprimir, de assinar os documentos, é isso? Para os anexos? Exatamente, exatamente. Você pode usar o modelo que a gente, logo ao lado do, do, do campo para você inserir o documento, a gente tem um modelo referencial. A pessoa pode simplesmente baixar aquele modelo, imprimir, preencher e escanear. Mas pensando na democratização do acesso, qualquer pessoa pode se inscrever pelo celular. Então, ela pega aquele modelo, transcreve à mão numa folha de papel comum, assina, tira uma foto do celular, ela entra no Google e tem programas, diversos programas no Google gratuitos que convertem foto para PDF. A gente não tem condições técnicas de aceitar imagem de foto, porque a gente está pensando num volume de escala de milhares, de dezenas de milhares de pessoas, e a gente precisaria de um sistema muito robusto que nós não tivemos tempo para desenvolver por conta de todo o processo que envolve essa lei, que é muito ágil, para conseguir aportar isso numa nuvem que tivesse capacidade para esse volume tão grande de dados. Então, a gente precisa que esses documentos sejam convertidos em PDF para a gente ter uma capacidade que a gente consiga atender de dados, né, registrados nesse sistema. Então é perfeitamente possível. E pode ser uma assinatura do PDF também, assinatura digital que a pessoa tem, aquele do PDF que faz assinatura digital, pode incluir, não? Não, a gente precisa, tudo que se refere, essa é uma questão bastante polêmica, mas assinaturas digitais, do ponto de vista jurídico, elas só têm validade se elas foram feitas pelo eCPF. E ela pode fazer o que eu disse, ela preenche escreve a mão, assina, fotografa, converte em qualquer programa de conversão no Google. Depois, no final, eu posso deixar nas mensagens alguns que eu conheço, que eu já testei hoje, inclusive, antes de falar, né, para ter certeza. E aí ela sobe o PDF pelo celular. Então, qualquer pessoa que tenha um celular, ou ainda que um amigo empreste o celular e que tenha conexão de internet, pode se inscrever no cadastro da renda emergencial. Tá. Uma questão importante é que as mulheres, né, que são provedoras solo, né, de família, vão receber esse recurso dobrado. Então, elas vão receber uma parcela única de R$6.000. E uma dúvida que a gente já está acostumada a responder, que a gente sabe que vai surgir, então a gente já se adianta, é com relação a essas novas parcelas. Nós ainda estamos aguardando orientação e instrução, né, do Ministério do Turismo a esse respeito, porque a própria lei fazia referência a nós utilizarmos os mecanismos que já estavam postos pelo decreto e pela legislação inicial que regulamenta toda a questão do auxílio emergencial federal. E foi feito um novo decreto presidencial. Então, a gente está aguardando instruções para entender como vai funcionar esse pagamento ou não de novas parcelas, se a gente vai ter um recurso aditivo para isso. Mas, a princípio, o que nós temos garantido é essa parcela única de R$3.000 e de R$6.000 no caso de mãe solo. Tá. A gente sabe, acha que assim, a gente sabe da realidade do estado de São Paulo e também do município de São Paulo, que muitas pessoas que estão precisando desse recurso, não necessariamente elas se encaixam nos pré-requisitos dessa ajuda emergencial, que elas também ficam aí numa situação entre duas coisas, assim, né? Elas não se encaixam ali, ou algumas outras pessoas até já tiveram acesso ao recurso da lei emergencial, que também, daí nesse caso, não poderia pedir novamente esse, mas tem uma outra parcela que passa o teto, né, do valor do que recebeu em 2018, então não vão ser atendidas. Aí, para isso, a gente teria, assim, para aí que a gente entende um pouco a linha
42, o edital 42 do inciso 3, que ele possa talvez cobrir essas pessoas e a gente entender como essas pessoas poderiam ser atendidas, e por isso a pergunta que eu fiz também um pouco em relação à reversão, como que esse valor está sendo pensado, se tiver muitas demandas nessa linha, como que é. Mas antes da gente passar para isso, eu estou vendo aqui escrito umas pessoas falando que já fizeram a inscrição, mas não mandaram o documento em PDF, e outras explicando que não estava explicado que era PDF, colocaram como imagem. Se aceitou no sistema, aceitou, ou elas precisam refazer o... Se aceitou, Não. aceitou. Tá. Se aceitou, que bom. Que bom que aceitou, tá bom. Então é isso. Se der para, se foi imagem, foi imagem. Se não aceitou, é porque tem que passar para PDF, né? Naquela. Tá, tudo bem. Então, eu acho que essa questão é uma grande questão, né? Que a gente sabe que o recurso que tem aí disponível para o inciso 1 é um recurso significativo e que ele é a grande parte realmente do que para atender a essa emergência das pessoas que realmente estão esse período todo sem trabalhar e que estão aí, muitas delas, passando por momentos muito difíceis e sem perspectiva de trabalho e, enfim, também com dívidas acumuladas desse período, que não tiveram acesso a nenhum outro recurso aí nesse período de mais de 6 meses. Então, aí a gente volta a pensar um pouquinho vamos passar um pouquinho para essa ideia do que vai ser o edital e onde que essas pessoas, assim, particularmente, cada uma poderia acessar, se inscrever, e aí a gente entende que tem o edital 42, as pessoas ficaram muito desanimadas a princípio, com um número pequeno de pessoas que vão ser, a princípio, contempladas, mas eu entendo também que esse é um número que está estipulado e pode aumentar, né? Assim, eu imagino que esse recurso que vem aí da reversão, ele pode servir para isso. Eu queria entender um pouco como que é esse raciocínio, quais são os critérios para reversão. Então, partindo da questão da reversão, o estado de São Paulo como um todo recebeu pouco mais de 500 milhões. Uhum. Desse valor, o governo do estado, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, está operacionalizando 256 milhões. Os municípios, eles vão operar o inciso 2, que a gente chama, que são os subsídios para os espaços de produção cultural, que é um subsídio de 3 a 10 mil reais, que alguns espaços poderão receber para apoiar sua manutenção, já que não tem receita, não tem bilheteria, não tem produção. Os municípios, eles podem ou não operar esse recurso, né? A gente está numa conjuntura em que a lei não previu recursos administrativos para a gente implementar. O que isso significa? Significa que nós temos o recurso para redistribuir, para fazer a gestão como setor público, mas todos os custos de operação para fazer essa implementação têm que ser absorvido pelo gestor. E muitas prefeituras já estão encerrando o seu ano fiscal, até porque a gente está num ano de eleição, então elas não têm condições de operar. Esses recursos vão ser retornados para o Estado se em 60 dias não houver incorporação do recurso destinado à prefeitura na lei orçamentária anual. Além disso, nós disponibilizamos pouco menos de 180 milhões, eu falo números redondos aqui, para ficar mais claro, mais simples a gente prosseguir. A gente tem pouco menos de 180 milhões reservado para o pagamento do auxílio emergencial. Acontece que nós não temos um dado preciso do volume de pessoas que vão pleitear o recurso, inclusive porque grande parte da população já está recebendo o auxílio emergencial do governo, né? Para você receber o recurso do auxílio emergencial, você não pode ter tido uma renda anual acima de 28 mil reais, que é o que é previsto no imposto de renda. Você não pode já ter recebido, né, o auxílio do governo,
nem ser funcionário público e ter uma renda per capita familiar de, no máximo, 500 e acho que R$ 52. Então, é muito provável que boa parte do recurso que nós fizemos reserva financeira para pagamento do auxílio emergencial fique disponível no fundo do governo do estado. E aí, qual seria o processo? O recurso vindo do auxílio emergencial, nós vamos reverter para as linhas de editais, considerando a lista de classificação. Os recursos que vierem dos municípios de reversão, nós separamos o estado por regiões geográficas, por macro-regiões, e aí nós vamos destinar o recurso vindo de reversão de município para a macro-região de onde o recurso veio, né? Para que a gente conserve a distribuição pensando no modelo que o governo federal tinha proposto para a gestão do recurso. Como funcionam esses editais? Nós publicamos 25 editais na semana passada, na quinta-feira. São 4 categorias de editais, né? Uma categoria de produção de conteúdo exclusivamente online, com 5 editais. Uma categoria de licenciamento de conteúdos para a plataforma Cultura em Casa, que é uma plataforma oferecida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, onde tem sido aportados conteúdos de uma excelente qualidade. A gente já teve mais de 1,5 milhão de acessos desde o início da pandemia nos conteúdos que a Secretaria tem disponibilizado. E nós temos uma linha em que nós vamos adquirir do mercado 1 milhão de ingressos para induzir a retomada econômica. Essa linha de compra de ingressos vai ser voltado para cinemas, teatros, circos e museus. Nós vamos adquirir ingressos a R$ 20. Esses espaços vão se cadastrar para nos fornecer até 2.000 ingressos, então cada espaço vai poder ter um adiantamento de renda de até R$ 40.000, com o compromisso de que metade desse valor seja repassado para a produção dos conteúdos, dos espetáculos que vão ser oferecidos, né, nesses locais. Então, com isso, a gente vai fazer a compra dos ingressos. Então, com isso, a gente está estimulando a retomada. Os ingressos vão ser vendidos a preços populares, entre R$ 5 e R$ 10 para a população, porque eles já vão estar recebendo esse subsídio do Estado. E nós temos uma última linha, que é uma linha de prêmios por histórico de realização, em que nós vamos premiar, tentamos pelo menos olhar de uma maneira proporcional para os segmentos da cultura com os quais a gente já tem trabalhado através do PROAC, e vamos oferecer esses prêmios, mas também são prêmios de estímulo para que eles invistam em novas propostas, né? Para que eles finalizem propostas que estão inacabadas, para que eles iniciem produções ou planejamento de produções futuras. Todos os editais foram pensados de alguma maneira para apoiar a retomada econômica, gerar emprego, gerar renda e movimentar a cadeia produtiva do segmento de cultura e economia criativa. Dentro desses editais, a gente tem linhas específicas para pessoa física e linhas para pessoa jurídica. Como hoje a gente está falando com uma categoria que normalmente a gente não se comunica, né? É uma iniciativa pioneira propor uma linha em que técnicos possam se inscrever em editais de maneira independente, né? Não vinculados a uma proposta de pessoa jurídica. Já aqui respondendo a sua pergunta, por que 400? É a primeira vez que nós fazemos, né?
ela não está restrita aos técnicos, É tá? isso Essa é que eu uma ia coisa que falar. Essa precisa é uma linha colocar. bastante ampla, porque ela está para toda a cultura, né? Porque ela fala É, artistas, produtores, técnicos e todo trabalhador da cultura, né? sim. Ela é abrangente, mas ela tem esse propósito de ser abrangente, Uhum, porque a plataforma Cultura em Casa ainda também está tomando forma a partir dessa construção que tem acontecido em decorrência da própria pandemia. uhum, É, nós pensamos inicialmente 400 projetos, né? Por quê? Porque a gente é uma linha que a gente chama de formação cultural, né? Porque ela contempla palestras, aulas e entrevistas. Porque são conteúdos de natureza formativa, né? Sejam elas resultados de pesquisa, seja ela uma entrevista com um técnico que tem um grande repertório atendendo uma companhia de teatro e por conta da expertise traz no discurso, né, no discurso oral, um conhecimento que pode ser agregador para a cadeia como um todo. Então, ela é ampla, né, e ela se propôs a ser, mas ela é nova. Então, a gente também precisa, como balizador, né, como um referencial do sucesso dessa linha, a procura pelas pessoas. Então, uhum. nós teremos provavelmente um volume grande de recursos de reversão, por tudo isso que eu já expliquei. E esses editais, eles têm fluxo contínuo. O que, que isso quer dizer? Que à medida, nós vamos fazer as seleções dos projetos que estão postos lá inicialmente, aquele número, e à medida que os recursos de reversão sejam Incorporados, né? Quando redirecionados, sejam uhum. redirecionados para o Estado, nós vamos continuar chamando suplentes, contanto que os projetos tenham os requisitos mínimos, é claro, exigidos nos editais, né? Mas nós vamos continuar chamando suplentes e a gente tem uma expectativa de atendimento muito grande. Para nós vai ser histórico o PROAC, né, Lei Aldir Blanc, porque ele deve alcançar um número de projetos atendidos realmente significativo. Nós fizemos uma opção pelo PROAC quando nós começamos a planejar a política, porque a gente está muito habituado a operar o PROAC, né? Os municípios, os estados tinham diante deles o desafio de cumprir num prazo tão curto a execução desse orçamento. Nós precisamos, né, empenhar o recurso e fazer a provisão de pagamento até o dia 30 de dezembro. Né? Todo recurso que não for feito provisão até essa data volta para o governo federal. Então a gente resolveu operar com uma lei que a gente já conhecia bem. O PROAC está no seu 15º ano, né? É uma lei que funciona, que tem uma adesão grande do mercado, que tem uma grande procura e pela primeira vez a gente sente que vai ter recurso para dar conta dessa demanda e dessa procura sem escassez, porque a gente tem, né, a questão do limite do orçamento que nos possibilita, por linha, em geral, pagar em torno de 20 propostas. E dessa vez não, a gente tem um fluxo contínuo que, tendo projetos que cumpram requisitos mínimos, nós vamos continuar chamando. Dentro dessas propostas, a área técnica estaria enquadrada em dois segmentos. Pessoa física, Física. por meio dessa formação cultural, e uma outra linha, que seria a linha... Eu vou aqui usar minha cola, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu preciso de cola, mas nós contribuímos na redação de todos esses editais. É realmente porque é um volume tão grande de trabalho e de dedicação, não só nossa, né, mas de toda a secretaria, porque você imagina que nós estamos aqui executando um recurso de fomento que equivale a quase 2 anos do que a gente tem habitualmente de recurso, com a mesma equipe em menos de 9 meses. Então, a gente praticamente triplicou o recurso anual com a mesma equipe para operar em menos tempo. Então, assim, é um volume de trabalho que é enorme,
e que existe uma dedicação pessoal de cada integrante da secretaria, para que a gente consiga implementar, entendendo todos os desafios e as dificuldades que o mercado passa, mesmo com todas as nossas restrições também, de não poder ter apoio administrativo e recurso para poder suplementar a equipe, enfim. Uhum. Nós temos, além do edital 42, como eu tinha dito, uma linha de prêmios para artes visuais. Artistas que promovam mapping, que promovam projeção e que tenham, né, um histórico já nessa área, elas podem se inscrever nessa linha de audiovisual, mas como pessoa jurídica, né? Mas para mim, no meu entendimento, continua sendo uma área estritamente técnica. E aí nós vamos oferecer uma premiação por histórico de realização no valor de R$ 50.000, mas naquelas condições, pensando neles aportarem parte desse recurso na elaboração de uma nova proposta, para dar continuidade aos seus próprios projetos, né? Uhum. Com respeito ao edital 42, Tá. Mas é só para a gente entender, então, assim, quando estiver acontecendo a reversão, o critério também de reversão é o de demanda de cada linha, de cada edital, assim, vocês têm, ou quais, para definir em qual edital que vai a reversão do inciso 1, no caso, para o inciso 2, porque a dos municípios eu entendo bem que vai ser pela macro-região, para poder, né, atender a região, mas quando for um inciso 1, depende da quantidade de suplentes que tiver em cada edital, em cada linha? O PROAC, ele é uma lei que, na sua natureza, ela busca atender o princípio da proporcionalidade. Então, Uhum. do meu entendimento, historicamente, a área que mais tem procura pelo PROAC é a área de teatro, né? A gente tem registrado uma busca, um interesse maior desse segmento do que dos demais. Uhum. Mas a linha de formação cultural, ela é uma linha muito democrática por várias razões. Em primeiro lugar, porque todas as produções, por exemplo, vão ter que ser executadas até o final de março do ano que vem. Né? Vão ser exigidas 6 apresentações online para os projetos que forem fomentados. As linhas de prêmio não têm um objeto de execução, né? Tem um compromisso de fazer, né? A pessoa já está sendo premiada pelo histórico que fez. Na indução, né, na compra de ingressos, nós vamos adquirir os borderôs. Então, eles também terão um tempo de execução, mas a gente está fazendo uma aquisição dos ingressos e isso já prova o objeto, né, para a gente poder fazer a prestação de contas. Agora, a linha de cultura em casa, ela possibilita que a gente aprove um volume grande de propostas, porque isso pode pode ser, como eu vou colocar, como uma biblioteca. A gente não precisa necessariamente disponibilizar esse conteúdo todo até março. Isso pode ser distribuído ao longo, né, dos meses do próximo ano, porque ela é uma linha de licenciamento de conteúdo. Então, a gente vai fazer a seleção, os proponentes vão nos enviar o material na forma de um registro audiovisual, e nós, de acordo com a curadoria do próprio Cultura em Casa, vamos disponibilizando esse material ao longo do tempo. Então, não existe um prazo curto para a gente publicar isso na Cultura em Casa. Então, a gente tem uma possibilidade de adquirir uma quantidade de propostas maiores do que essas 400. Mas, a depender da demanda. Nós nunca fizemos um edital que contemplasse exclusivamente a técnica. Oh, então, tá.
Tá, só para Então, complementar, assim, que eu acho que tem uma questão também que a gente também nunca, tudo tem muito nunca na história, né? Porque assim, a gente também nunca enfrentou uma pandemia como nós estamos enfrentando, e nós também nunca tivemos um recurso que venha direto de Brasília, como chegou agora os recursos da Lei Aldir Blanc para todos os municípios do país, para todos os estados. Então, assim, tem uma grande série de nuncas aí, mas sobretudo a gente nunca enfrentou tanto tempo sem poder estar trabalhando. Então, assim, a ideia também do recurso emergencial, e acho que prioritariamente, quando foi pensado para usar o fundo, foi obviamente para poder chegar nessas pessoas, enfim, para poder ser um auxílio que, infelizmente, nós começamos a pandemia em março, ele vai finalmente chegar para as pessoas em dezembro, né, no nosso tempo aí, da nossa burocracia, e de tamanho que quer dizer, uma emergência que já tarda bastante para chegar. Mas eu acho que tem uma questão também que, ao mesmo tempo, como a gente sabe da especificidade aí do inciso 1, quer dizer, não tivesse tido a negociação, que foi a negociação inicial e o primeiro ponto que foi conversado com essa lei ainda quando estava discutindo com o Congresso, para que as restrições para o auxílio emergencial que chegasse para os trabalhadores da cultura, que ele não tivesse esse teto aí do 28 mil e poucos que eles têm por mês, o que significa, quer dizer, que na realidade do estado de São Paulo, ele restringe muito as pessoas, quer dizer, a pessoa ela recebe por mês mais do que R$ 2.100, R$ 2.300, mas não significa que essa pessoa, porque ela recebeu R$ 2.500 por mês em 2018, hoje em 2020, na situação da pandemia, ela não esteja completamente desprovida de recursos e passando muita dificuldade por causa disso, porque a gente sabe muito bem que a vida no estado de São Paulo, você muitas vezes com sua família, com R$ 2.500, R$ 3.000 por mês, não é que você tem recurso suficiente para fazer um tamanho de poupança e de economia que te permita passar aí por um ano praticamente sem trabalhar. Então, também eu acho que a questão, apesar dessa linha do 42, ele ser uma linha que ele esteja aí para formação cultural, para o conteúdo de formação, ele também talvez venha atender outras áreas, que não só os técnicos, mas também outras expressões. Eu vi aqui, por exemplo, a Rita Teles colocou, estava até procurando aqui ela falando, né, de algumas expressões que talvez ficaram de fora. Me corrige, Rita, que está aí assistindo, se eu estou falando as que você está falando, que eu estou tentando chegar na pergunta, mas como ela citou o hip hop, a capoeira, a literatura, quer dizer, algumas expressões também que não estão nas linhas assim, gerais dos editais, e talvez também porque os editais, no entendimento de quem está do lado de cá e esperando, e dos profissionais da cultura aguardando aí além de emergência cultural, eles estejam também com valores mais concentrados, para menos projetos, valores mais altos e menos projetos, e tem uma gama aí de profissionais que estão precisando com mais urgência e emergência desse recurso, que talvez dentro do que tenha de opções, a 42 não só para técnicos, como para muitos artistas também, produtores, enfim, várias pessoas que estão aí trabalhando pela cultura, vai ser a linha onde talvez consiga produzir algum conteúdo, mas para ter esse recurso emergencial, assim, né, para cumprir um pouco o papel do que o inciso 1, no caso específico aqui de São Paulo, não vai dar conta de cumprir, né? Então, isso eu acho que é uma característica importante. Acho que talvez a gente possa, se tiver essa demanda grande, se o critério também na hora da reversão ele é pensado nesse sentido, ele poderá, talvez aí a gente conseguir, né, nessa exceção de todas as exceções, mas finalmente dar conta de cumprir o papel primeiro da lei, assim, né, quando ela foi pensada, batalhada, trabalhada assim, no país inteiro juntos, para chegar como um auxílio mesmo para quem estava aí precisando. Olha, quando nós idealizamos, né, a proposta dos editais, a nossa principal orientação foi pensar na geração de emprego, porque nós entendemos que a renda emergencial ela é muito importante,
mas que a cadeia quer trabalhar, quer produzir, quer retomar suas atividades. Então, a gente está falando que com as 25 editais, são 25 editais, mas são 35 linhas, porque alguns deles têm alíneas, né? A, B, C, até D. Nós estamos falando da geração direta de 22 mil empregos, pelo menos, com potencial de alavancagem enorme, segundo os estudos que a FGV tem feito e publicado. A gente tem dado ênfase aqui na discussão para o edital 42, mas se nós pensarmos, a Rita, né, por exemplo, ela falou que literatura não foi contemplado, hip hop não foi contemplado, foram. Né? Nós vamos oferecer uma premiação por histórico de realização para culturas urbanas, que inclui grafite, hip hops, slams. Nós vamos oferecer prêmios de literatura para histórias em quadrinhos, para escritores de ficção, para textos documentais. E dentro do edital 41, a gente tem licenciamento de conteúdo cultural de uma forma geral. A única diferença é que precisa ser inscrito por um CNPJ e não por um CPF. Mas também, nesse edital, o volume de recurso é maior. A gente está oferecendo 15 mil pelo licenciamento. Então, o museu vai poder fazer uma visita virtual. Pode sim ser inserido uma série de propostas que não estão escritas ali detalhadamente, mas existe também uma amplitude nesse edital em que, sendo pessoa jurídica, essas pessoas serão atendidas diretamente, compondo equipes, inclusive. Mas eu quero reafirmar que, se você olhar para o todo dos editais, você vai ver em todas as linhas um instrumento de geração direta de emprego, renda e retomada da economia. Quando você compra 1 milhão de ingressos, você está remunerando o bilheteiro, mas você está ocupando os espaços de produção cultural. Então, os técnicos voltam a ter trabalho, os artistas voltam a ter trabalho, né? Então, eu acho que olhar como um todo, essa visão geral, a gente vai encontrar, sim, uma política que, ok, ela não teve a celeridade que o momento exigia, mas isso tem menos a ver com o nosso desejo de fazer, mas com a questão burocrática que envolve tudo que regulamenta não só a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, mas ela permeia todas as esferas da nossa gestão, né? Enfim, a gente pensou nisso. E a gente acredita muito nesse instrumento político, né? E a gente tem tido uma interlocução muito ativa com o mercado. Nós, antes de desenvolvermos essas propostas, nós fizemos um chamamento da sociedade civil, recebemos mais de 700 propostas incríveis. A grande maioria delas esbarrava num ponto: o tempo de execução. A lei nos exige que a execução seja feita até no máximo março, porque a secretaria tem que prestar contas com relatórios de execução, providências e tudo mais até 30 de julho. Então, a gente não conseguiu ter todo o aproveitamento que a gente gostaria daquelas ideias incríveis, porque tinha que caber dentro do prazo de execução. Mas nós fomos incorporando elas de uma maneira em que houvesse essas linhas mais genéricas para que todos pudessem ser atendidos, né? E existe sim, nós estamos premiando eu acho que é no edital 23, não, desculpa, no edital 58, nós estamos premiando mestres de saber, artistas referenciais, tudo que diz respeito a comunidades tradicionais, comunidades urbanas, então, assim, culturas urbanas. Então, sim, existe um olhar amplo de atendimento. Na lei que regulamenta o PROAC, né, na lei de 2006, a gente tem 21 áreas, né, incorporadas, e todas elas estão contempladas no PROAC Editais Lei Aldir Blanc. Todas.
Tá. E aí eu acho que a gente podia entrar um pouquinho no edital 42. Eu acho que realmente é um desafio assim para todo mundo, um desafio muito grande para a gestão desse recurso. Você falou uma coisa fundamental, que é o tempo, né? Assim, um tempo muito curto para fazer o que precisa ser feito com esse recurso, né? Assim, é um tempo muito longo para quem está esperando para receber um recurso, entendo, porque lei emergencial, um tempo muito curto. Então, um grande aprendizado nosso da pandemia, o que a gente já sabia ficou mais evidente ainda, que os nossos processos burocráticos do país, eles precisam ser realmente modernizados, né? A gente realmente precisa avançar nessa questão, porque realmente a gente imaginar que a gente ficou de março a dezembro para um auxílio emergencial, não é um problema específico daqui de São Paulo exatamente, mas é um problema nosso mesmo do país, assim, né, que precisa ser enfrentado mesmo. Agora, em relação se a gente entrar um pouquinho mais especificamente no 42, quer dizer, a gente conversando muito, nós tivemos reuniões com o pessoal da técnica, você sabe que acho que vocês viram, nós entramos também com propostas para o edital, assim, a gente, né, além de termos feito também um manifesto, uma carta pedindo essa atenção, quer dizer, também a organização dos técnicos tem se fortalecido muito, se fortaleceu muito no estado de São Paulo, nós também iniciamos um fórum nacional que também está se fortalecendo bastante, com várias ações assim, no Brasil, que eu acho muito importantes mesmo, e eu acho que essa é uma oportunidade grande da gente batalhar por esse espaço maior e esse espaço direto junto à secretaria, como a gente falou aqui no início. Então, eu acredito que o edital 42, nesse sentido, ele cumpre um papel também muito importante de uma ocupação de um espaço, de um posicionamento, assim, né, da categoria. E aí, conversando com os técnicos, várias dúvidas surgiram em relação a isso. Claro que pelo fato de ser uma linha que ela está aberta aos artistas, aos produtores, e a gente sabe que um técnico, cada um precisa apresentar o projeto, então primeiramente tem muita gente que não é exatamente pessoa de formação, então precisa bolar aí o que ela vai fazer como aula, como palestra, ou entrevista, e aí surgiram algumas dúvidas. Uma em relação a pessoa trazer o seu histórico, como que é pontuado o histórico, né? Porque a categoria dos técnicos não é, por exemplo, uma categoria premiada. Então, assim, é claro que se você vai... Como é que faz para comparar, digamos assim, o histórico e o currículo de um artista com o histórico e o currículo de um técnico? Como que está todo mundo, assim, concorrendo, digamos, ao mesmo prêmio? Então, isso é uma questão que surgiu em várias conversas que a gente teve aí nesses últimos dias. Depois teve uma outra pergunta também, que alguns técnicos falaram assim, se eles por acaso, um técnico for fazer uma entrevista, criar um programa, alguma coisa que possam perguntar ao outro e montar assim, um tipo de dinâmica de duas pessoas. Se eu entro como proponente, Andréia, estou entrevistando a Priscila. Bom, depois a Priscila pode ela também entrar como proponente de um outro projeto e eventualmente entrevistar a Andréia ou entrevistar uma outra pessoa? Isso foi uma questão também que surgiu aí, que eu vou já colocando, vou colocando algumas que Não, depois... vou colocar duas. Tá. A gente pode parar nessas duas, que já são duas respostas longas. Tá bom. Oi, ainda tem muitas, hein? Então, não tem problema. Eu estou super animada aqui, ó. Eu pensei em algumas coisas, né? Eu voltei para a minha posição de técnica e pensei como eu faria produtora alguns anos atrás para me inscrever nesse edital. Então, em primeiro lugar, eu acho que o que não falta para um técnico é boas ideias, né? A gente vive imersa num universo de criatividade e às vezes a gente até tem menos espaço de expressão e de criação do que gostaria, porque enfim, somos contratados para determinados papéis. Os critérios de avaliação, eu dei uma olhada, mas a gente fala na relevância da proposta, não é necessariamente, a gente não está pensando aqui num projeto enorme, a gente quer entender o que o técnico tem para oferecer, né? Qual é a proposta dele, né? Na linguagem em que ele possa descrever isso de uma maneira clara, concisa,
né? A gente está Só um fazendo... minutinho, que eu recebi um recado aqui só para a gente entender uma questão técnica, tá? Bom, minha primeira live aqui no Instagram, então eu estou com a ajuda aqui dos meus colegas mandando mensagem. Essa live vai cair. Ela caindo, a gente volta para ela do mesmo modo que a gente estava antes, tá? Que daí as pessoas voltam okay. para ela, eu volto te conectar e a gente continua. Segue, por favor, Perfeito. desculpa. A gente pensa, isso também é uma prerrogativa do PROAC, que qualquer proposta que nos envie, ela tem que ter interesse artístico, mas ela também tem que ter interesse público, né? Então, a gente olha para isso. Existe um interesse, né, que... Interesse público é uma definição bastante